Três maneiras fáceis de entender se uma situação é kármica. É sobre isso que vamos falar hoje. E eu quero começar por falar sobre sorte e azar. A grande parte de nós, a grande maioria de nós, divide o mundo entre os que tiveram sorte e os que têm azar, parece que em tudo. E eu hoje queria começar por esclarecer essa parte da sorte e do azar, e depois vamos então falar da parte kármica, porque há aqui três maneiras de entender se uma situação é kármica, que vocês podem levar este conhecimento com vocês para a vida, e sempre que acontecer alguma coisa, vocês vão conseguir definir. Esta situação é kármica e esta talvez não seja. Então vamos lá começar por azar e sorte. E eu vou começar por ler uma frase que é: nem o azar existe, nem a sorte é o que tu pensas. Lembra-te de todas as pessoas que tu consideras que têm sorte. O que é que lhes aconteceu ou o que é que lhes chegou à vida delas? O que é que tu consideras? Aquela pessoa tem sorte e aquela pessoa tem azar. O que é que acontece àquela pessoa que tem azar? É uma repetição de uma injustiça? Ou ela própria sente que tem azar em certas coisas? Porque normalmente nós associamos azar com uma injustiça, até às vezes repetida, que é eu faço uma certa ação para ter certas coisas e parece que não encaixa, parece que nunca acontece como eu quero, que aconteça como eu decidi que aconteça. Eu vou dar a minha visão do que é sorte e azar e vou falar da sorte e do azar energeticamente e depois tu vês se encaixa contigo ou então se tu começas a ver as coisas de forma diferente até. Eu gosto de falar em alinhamento e desalinhamento. Por mais que nós queiramos ou não, toda esta experiência que nós vivemos, ela é muito mágica. Nascer e morrer, tudo isso é muito mágico, são coisas que nós não compreendemos. Só que depois, na nossa jornada, nós começamos ou vivemos de uma forma automática e até muito séria. Achamos que tudo é muito sério, achamos que temos de trabalhar para atingir uma certa coisa, ter sucesso e tudo é muito difícil. E nós, pessoalmente como adultos, não paramos para olhar a magia das coisas. Isto pode parecer muito utópico, mas as coisas têm uma razão de ser. Quanto mais nós entendemos a parte invisível que governa tudo isto, mais fácil se torna a nossa jornada, a nossa vida na Terra. Nesta Terra que eu considero ser uma escola. Então, nós temos todos uma alma, podem chamar o que quiserem, uma essência, uma personalidade, uma identidade. Todos somos um indivíduo. De forma energética, a nossa alma, ela tem um caminho alinhado com a nossa verdade. O que é a nossa verdade? É o que existe dentro de mim está espelhado de forma nítida nas minhas ações, nas minhas palavras, no que eu expresso cá para fora. Isso é a minha verdade. Quem é que eu sou cá dentro e o que é que eu mostro cá fora? Se estiver alinhado, se eu pensar azul e eu disser azul, estou alinhada, estou a dizer a minha verdade. Se eu pensar azul e disser vermelho, há uma desconexão do que eu sou internamente e do que eu estou a expressar para o mundo. Então eu estou fora da minha verdade. A nossa essência, vocês já ouviram falar sobre a essência? A nossa essência é aquela parte única nossa. A nossa essência, ela é uma energia. Ela não é. Nós podemos até definir algumas características. Imaginem, a minha essência é mais extrovertida, a essência daquela pessoa é mais
se calhar mais contida ou mais secretiva. Pronto, há certas características de diferentes essências, mas na verdade a essência ela é uma energia. É o que eu sinto quando eu estou na minha maior verdade. E quando nós estamos a viver, nós podemos viver de duas formas, que é alinhados com a nossa verdade, com a nossa intuição, com o nosso caminho original, ou seja, há aqui nesta terra vários caminhos. E quanto mais alinhadinha estou com o meu caminho, com aquela parte interna minha, mais alinhada eu vivo. Quanto mais eu me desalinho com a minha verdade, com a minha essência, mais desalinhada eu vivo. Então, imaginem que uma pessoa queria trabalhar num safari em África. Só que os pais dizem, não, tu devias ser médico. Então a pessoa começa a estudar para medicina e esforça-se imenso e torna-se um médico, uma médica famosa. Essa pessoa até pode ter todo o sucesso do que a nossa sociedade descreveu de que era o sucesso. Mas esse sucesso interno pode não ser um sucesso interno. Desculpem, esse sucesso externo, foi o que eu disse, não foi? Esse sucesso externo pode não ser o nosso sucesso interno. Eu posso ser uma pessoa muito bem vista pela sociedade, fazer até muito bem para a sociedade e por dentro estar um caco, estar em dor. A dor é uma comunicação de que algo está desalinhado com aquele plano original de quem nós somos. E há pessoas que até nem parecem muito bem-sucedidas, segundo a sociedade, mas vivem felizes internamente, alinhadas, se calhar até vivem no campo, de forma que se costuma dizer simples, e são pessoas felizes, alinhadas com o que elas, com a verdade delas, com a alma delas. A sorte e o azar na tua vida vai depender do quanto estás alinhada ou desalinhada com a tua essência e a tua alma. E eu quero já desmistificar isto, que é, dá bastante trabalho estar alinhada com quem nós somos. A maior parte das vezes até é mais fácil nós nos desalinharmos e realmente seguirmos aquilo que a pessoa quer para nós e fazer e agradar aos outros e ser tudo que toda a gente quer para nós, porque no curto prazo é realmente mais fácil. É mais fácil eu agradar aos meus pais e ser aquilo que eles querem que eu seja, do que eu desagradar temporariamente e momentaneamente e tornar-me no que eu quero. É mais fácil eu estar num relacionamento e querer agradar aquela pessoa e comportar-me como uma pessoa quer que eu me comporte, do que ser eu própria, talvez chegar à conclusão que aquela pessoa e eu não somos muito compatíveis e largar aquela relação. Ou seja, é sempre, ou nem sempre, mas grande parte das vezes é muito mais fácil sermos o que o mundo externo puxa para sermos. Só que depois estamos desalinhados e entramos numa vida do que se chama azar. Do género, ai, olha, entrei para aquele emprego, olha, estive lá 3 meses, fiquei com um contrato e agora mandaram-me embora. Olha, tive azar. Olha, eu conheci aquela pessoa, parecia-me parecia o amor da minha vida e a pessoa simplesmente deixou de falar comigo. Tive azar. Todas estas coisas não são azar, são a vida a comunicar que há um desalinhamento entre o interno e o externo. Se vocês viram o vídeo que eu fiz o anterior acerca do agradar os outros, hum, quanto mais vivo, eu chego mesmo à conclusão de que agradar é um desperdício de energia.
mas é que com toda a gente, seja família, seja amigos, seja companheiro, seja chefe, porque nós estamos ali num esforço e nunca é realmente aquilo, nunca chega ao patamar que nós queremos. Nós nunca nos sentimos como nós achávamos que nos íamos sentir por agradar a pessoa. O melhor é sermos nós próprios e esperar que quem se alinha com quem nós somos fique e goste de estar connosco. E não estar-nos a entortar todos para caber no que nós achamos que aquilo era o melhor para nós e no final nunca é. Então, mais vale passar pelo desconforto de mostrar eu não sou quem tu pensas que eu não sou dessa maneira, eu não tenho essas características, e se tivermos que nos afastar, tudo ok, do que eu ficar ali presa anos e anos e anos, às vezes, a tentar ser uma coisa que eu não sou. É como eu já disse no outro vídeo. Eu sou quem eu sou e quem gosta fica. Quem não gosta vai de qualquer maneira. Pode não ir agora, mas vai daqui a 10 anos. E foram 10 anos perdidos. Então, a sorte e o azar é alinhamento ou desalinhamento com a minha essência, com a minha intuição, com o meu interno. Por isso, tu estás a ter muita sorte na tua vida, então estás alinhada. Parabéns. Parece que as coisas fluem, parece que as coisas caem no sítio certo, na hora certa. Aquela pessoa, encontras aquela pessoa, conheces aquela pessoa na hora certa. Tudo flui. Claro que a vida tem sempre os seus desafios. Isso é normal, faz parte desta escola. Estás a ter muito azar. Ai, entrei naquele trabalho e só me chateiam, só acontecem coisas más, ou entrei naquela casa, comprei aquela casa e não está a resultar, ou mandei o meu filho para aquela escola, não estou a gostar. Pronto. Tudo o que parece assim um puzzle que não está a caber bem é uma comunicação da vida, do universo. O universo não gosta de desperdiçar energia. Por isso, se ele envia uma situação de não está congruente com quem tu és, aquela situação não te traz hum, aquele sentimento de paz, de fluir, então não estás alinhado. A sorte e o azar é isso. E como eu referi antes, ter sorte na vida também dá muito trabalho. Porquê? Porque eu tenho que estar super alinhada com quem eu sou. Tenho que dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. Tenho de tirar pessoas da minha vida que às vezes até faziam parte da minha raiz desde sempre. Tenho de seguir a minha intuição e correr riscos, porque eu sinto que é para ali que eu quero ir. Ter sorte e estar alinhada dá trabalho. Só que, pela minha experiência, é um trabalho que vale a pena, que compensa. E o outro lado, que é, talvez não me dê muito trabalho agora, fazer isto ou aquilo que a pessoa disse para eu fazer isto ou aquilo, mas no fim, nós sentimos-nos não autênticos. Parece que a minha vida entra num automático, parece que a minha vida é um fardo, parece que eu não consigo ser feliz, até às vezes nem tenho vontade de ser feliz, só queria era que não me dessem trabalho, nem às vezes nem é querer seguir a felicidade, porque às vezes nem energia para isso temos. Eu só não quero é que me chateiem. Se calhar vocês já sentiram isso, que é, ai, eu nem precisava de ser feliz, só não queria que me tivessem sempre a chatear ou que aquelas coisas acontecessem. Isso são comunicações da vida. Nós estamos aqui numa escola e nós não viemos para tirar férias. É para trabalhar, mas é o nosso interior. Por isso, sorte ou azar, trabalham-se. Sorte ou azar depende da consciência de cada um, e quanto mais tu abres a tua consciência, quanto mais tu vês, olha, aquilo é daquela forma, e tu és realista contigo e fazes o esforço por ti, mais sorte tu começas a ter. Parece que as coisas começam a encaixar melhor. Muito bem. Esta era a primeira parte que eu queria falar sobre azar ou sorte, porque muitas vezes as pessoas acham que as pessoas são escolhidas a dedo, não é?
Ai, aquela pessoa tem muita sorte. Ai, aquela pessoa tem muito azar. E parece assim uma coisa aleatória de, olha, eu nasci com sorte ou eu nasci com azar. E não é nada disso. Nós somos todos da mesma espécie, nós somos todos, não é que somos todos iguais, mas nós temos, na verdade, todas as mesmas oportunidades se nós nos colocarmos no nosso lugar correto. Não é, não é aleatório, não é, olha, tu foste escolhida e tu não foste escolhida. Não é assim que funciona. Somos nós. O poder é nosso. Eu sei que isto parece um bocado clichê, mas é verdade, é a nossa energia que regula tudo à nossa volta. Por isso, tirem essa ideia de, aconteceu eu ser sortudo ou aconteceu eu ter azar. Não, é uma comunicação da vida. E agora vamos entrar na parte do karma, porque o karma interfere muito também nesta parte do eu tenho sorte ou eu não tenho sorte. Porque o karma é uma energia que, quando está presente em nós, nos desalinha com quem nós realmente somos. Karma é uma energia interna densa que habita o nosso campo ou o nosso interior, a nossa energia. Como o mundo é um reflexo da nossa energia, do nosso campo vibratório, se existe karma, ou seja, se existe densidade presa nesse campo, eu estou a emanar isso para o universo. Vamos imaginar que eu acordo e tenho um campo que está a vibrar, imaginem, na energia do cor-de-rosa, eu vou dar assim um exemplo. Então eu acordo e aquilo começa a emanar, e eu estou a emanar a energia do cor-de-rosa. Ao longo do meu dia, esse dia e a minha vida, se eu continuar a emanar sempre consistentemente o cor-de-rosa, a minha vida vai se tornar esse cor-de-rosa. Mas imaginem que eu acordo e vibro cor-de-rosa, mas há ali uma parte castanha também a vibrar. Eu vou atrair uma vida, um dia, cor-de-rosa, mas ali com uma parte castanha. Então pode ser que eu tenha um excelente pequeno almoço, mas depois batem-me no carro. Ou seja, refletem aquela parte cor-de-rosa, mas também refletem a parte castanha. Então imaginem agora um campo cheio de partes castanhas, pesadas, difíceis. O que é que esse campo vai emanar? Vai emanar o chefe chatear, vai emanar o filho fazer uma birra, vai emanar uma conta que não foi paga há 300 anos. Pronto, vai emanar um reflexo daquele campo. Só que o que é que acontece nesta história kármica, que é o que não é muito falado? É que nós temos interferência das nossas energias de vidas passadas no nosso campo. Então, eu até posso nascer um bebê e esse bebê já traz uma herança kármica. As coisas não começam e acabam aqui. Elas têm um passado energético e provavelmente terão um futuro energético. E o que é que nós temos de fazer? Nós temos de olhar para as coisas e perceber o universo inteligente, ele não é aleatório. Então, se ele não é aleatório, se ele traz as coisas de forma precisa, por que é que eu atraio estas coisas, estas situações? Provavelmente é porque eu estou a emanar isso e está no meu campo energético. Então, se ele está no meu campo energético, como eu sou uma pessoa muito sábia, eu vou compreender ou procurar, fazer essa busca de procurar o que é que eu tenho no meu campo energético. Qual é a minha história? O que é que me aconteceu lá atrás? Quais são as coisas que eu trago para mudar, para modificar? O que é que a vida me está a pedir para modificar a nível energético? E se vocês virem e olharem para o mundo, se pararem uns segundos para olhar para o mundo, vocês vão ver que a vossa mãe atraiu sempre o mesmo tipo de coisas. O vosso pai atraiu sempre o mesmo tipo de coisas. Aquela vossa amiga parece que atrai sempre o mesmo tipo de coisas.
O mundo, há um padrão no mundo e nós temos esses padrões internos, eles estão aqui dentro de nós. E a nossa responsabilidade é olhar qual é o meu padrão, o que é que eu tenho que tratar. Porque eu até posso ter karma de comunicação e a minha amiga ter karma de ação. E vão ser karmas completamente diferentes. Se eu começar a viver a minha vida como a minha amiga vive, é inútil. Se eu tiver os mesmos objetivos que a minha amiga tem, é inútil. Por isso é que nós somos indivíduos, nós temos de parar de olhar para o caminho dos outros. Cada um tem o seu caminho. O que é importante? É entender, ok, eu tenho-me a mim e eu vou ter que viver comigo para sempre. Então deixa-me conhecer esta pessoa, deixa-me tornar isto mais consciente. Qual é a história kármica, ou seja, qual é a história energética desta pessoa? Olha, esta pessoa que sou eu, não é? Olha, esta pessoa teve este tipo de vida passada. Então atraiu isto. Neste momento, energeticamente, tenho isto a vibrar naquele campo vibratório. Então, o que é que eu vou fazer? Agora já sei, tenho este karma, tenho aquele padrão repetitivo, eu vou começar a limpar. É só ganhar consciência. Depois de ganhar consciência, limpamos. Eu gosto de explicar o karma, não é bem o karma, mas é o ganhar consciência dos nossos karmas como eu estar num quarto escuro, mas nesse quarto existem móveis, existem tapetes, existem cortinas, só que está tudo escuro. Eu não consigo ver para onde vou, ou por exemplo, eu começo a caminhar e tropeço no tapete ou caio sobre o móvel porque eu não consigo ver. Saber dos nossos karmas é ligar a luz. Ou seja, quando eu sei do meu karma, eu ainda não estou a modificá-lo. Eu estou a saber do meu karma. Eu liguei a luz. Ah, já consigo ver que há um móvel ali, consigo ver que há um candeeiro ali, consigo ver que há um tapete ali, ou uma televisão ali. Pronto. Ao menos eu já não começo a bater contra as coisas. Depois, a parte de modificação energética é quando nós começamos a tirar os móveis, a arrumar o tapete, tudo isso. Mas o saber qual é o nosso karma é isso, é ligar a luz naquele quarto escuríssimo. E agora, eu quero dar-vos três maneiras. Eu apontei aqui que é para não me esquecer. Eu quero dar-vos três maneiras fáceis de entender se uma situação é kármica ou não. E eu tenho a certeza que vocês já tiveram situações assim na vossa vida. E a partir de agora, sempre que vocês tiverem esse tipo de situações e bater certo com estas três coisas que eu vou dizer, vocês sabem, isto é kármico. Esta situação, está a corresponder a uma densidade que eu tenho no meu campo. Então, primeira coisa, deixa-me ler aqui, que não quero esquecer de nada. Então, situações diferentes que despertam uma sensação interna igual. Vamos dar um exemplo prático. Imaginem que eu me sinto de uma forma na escola com o meu grupo de amigos. Há ali uma rejeição, eu sinto-me um pouco rejeitada, desalinhada, não, desajustada daquele grupo. E depois eu vou para a universidade e é um grupo completamente novo, diferente, mas eu sinto a mesma coisa. Como é que é possível eu estar com pessoas completamente diferentes e eu estou a sentir a mesma coisa? Ou, esta é muito comum, eu tenho um relacionamento e a pessoa comporta-se de uma certa forma, eu sinto-me de uma certa forma, e depois eu tenho outro relacionamento e eu sinto-me igual. Parece que é outra pessoa, são outras situações, ou seja, é outro cenário, mas eu sinto-me da mesma forma. Isso é karma. A vida é uma escola e o karma é como se nós tivéssemos um caderno. E eu passo uma página e tenho uma frase. Depois eu passo para outra página e tenho a mesma frase. Depois eu passo para outra página e tenho a mesma frase. Depois eu passo e tenho sempre a mesma frase. Sempre a mesma frase. Ok.
Eu sou uma pessoa sábia, sou inteligente, não é? Nós aqui somos inteligentes. Então, se está sempre a repetir a mesma frase, é porque eu ainda não aprendi qual é a resposta para aquela frase. Então, deixem de pensar que é ao calhas, não é ao azar. Não é, desculpa, não é ao calhas, nem é azar, é a vida continua a repetir a mesma coisa porque nós temos a mesma sensação, a mesma energia interna, nós ainda não curamos aquilo. Se eu tenho karma de abandono, eu vou me sentir abandonada nesta relação, e se eu não curar, eu vou me sentir abandonada naquela relação. E a sensação é a mesma. É como se fosse uma emoção familiar. Eu conheço esta emoção. Esta emoção eu já a senti antes. Quando são emoções familiares, que eu já conheço esta sensação, isso é kármico, ok? Então, primeira coisa, situações diferentes, sensação interna igual. Segunda maneira de entender se uma situação é kármica ou não, são emoções desproporcionais. Já vos aconteceu acontecer alguma coisa, uma situação pequenininha, e vocês sentirem uma coisa enorme cá dentro? Por exemplo, o namorado diz: Olha, vou ter que sair na quinta-feira às 9. E parece uma coisa mínima, o namorado só vai ali fazer aquilo e cá dentro parece que rebenta. Isso é uma situação kármica. É uma emoção guardada cá dentro, de vidas passadas, de outras vivências, de outros tempos, que estão a ser ativadas. Até pode acontecer, por exemplo, uma amiga diz: Olha, aqueles sapatos que tu usaste no sábado, não acho que combinavam muito com aquele vestido. Até pode parecer uma coisa pequenina, mas cá dentro parece que é enorme. Isso é um reflexo de uma situação kármica. É porque tu tens cá dentro uma emoção que que não foi curada e a vida está a ativar essa emoção através das pessoas, das situações à tua volta. Ou seja, segunda maneira fácil de identificar se uma situação é kármica, por emoções desproporcionais. A emoção é demasiado grande para a situação, que até foi relativamente pequena ou não tem um tamanho tão grande como aquele sentimento. Depois, 3, é o sentir-se perdida. É como se houvesse um nó invisível que me puxa sempre para a mesma situação ou para a mesma sensação, por mais que eu tente me libertar, por mais que eu tente perdoar, por mais que eu tente esquecer, parece que há sempre ali uma coisa a puxar para o mesmo tipo de vibração. Eu até tento caminhar em frente e mover noutro sentido, mas parece que há como se fosse um elástico, como se eu estivesse presa a um elástico, eu começo a mover, mas o elástico só vai esticando e parece que depois o elástico puxa outra vez para aquela situação. Isso é uma situação kármica. Então, agora, sempre que tu olhas para uma situação que ou se repete frequentemente ou aciona em ti uma emoção muito maior do que o que aconteceu, quando há situações diferentes que despertam a mesma dor ou a mesma emoção, isso são situações kármicas. Então, agora que sabes isto, já ligaste a luz do teu quarto, já vês os móveis, já vês a disposição da sala. Agora é começar a arrumar o quarto. Mas antes de começares a arrumar o quarto, eu quero-te fazer um convite, que é entre os dias 13 e 18 de outubro, eu vou abrir as vagas para o que se chama o Livro da Alma. O Livro da Alma é um PDF único, teu, individual, com a tua história de alma, com os teus padrões repetitivos, com os teus karmas. É literalmente dar-te o mapa da tua história energética. É como se tu, com aquele mapa, conseguisses ver, ok, então eu tenho este karma, este, eu tenho este padrão repetitivo, este. É como se alguém chegasse até ti com o teu mapa de vida.
E eu acho que vale mesmo muito a pena. Vão ver os feedbacks das pessoas que já fizeram o livro da alma e eu posso-vos garantir que se eu tivesse tido isto há uns anos atrás, a minha vida tinha sido muito menos cabeçadas e eu acho de verdade que irá ajudar muito a tua vida a entenderes, ok, eu venho com esta bagagem. Ok, já estou a ver o que é. Então agora é começar a limpar. E a vida torna-se mais fácil, mais fluida. É como se nós ganhássemos outra vez aquela vontade de querer viver. Sabem quando nós somos assim pequeninos e nós temos aquele entusiasmo por ir de férias, ou aquele entusiasmo por ser Natal, ou aquele entusiasmo por aquilo vai acontecer. Parece que a vida quando nós nos começamos a limpar energeticamente, parece que a vida volta a ficar assim outra vez. Eu sinto mesmo que a minha vida agora eu tenho entusiasmos, há coisas que eu quero fazer, há aquela alegria de novo, porque eu passei por esta situação de entender o que é que eu tenho cá dentro, de limpar o que eu tenho cá dentro, e a vida parece que começa a ser mais leve. E era esse convite que eu queria fazer. Leva contigo estes três ensinamentos de entender uma situação kármica, mas também vai mais fundo, vai entender a tua história kármica, os teus padrões repetitivos, vai entender com quem é que tu lidas todos os dias e vais ter que lidar para sempre. Esse é o meu convite. Eu espero muito que tenha ajudado. E se vocês gostaram, deixem like aqui neste vídeo e sigam-me neste canal que vamos falar muito acerca destas coisas que parecem maluqueiritas, mas não é. São realidade, que eu já testei na minha vida e funcionam, por isso mesmo que não faça sentido para a nossa cabeça automática e de adultos, eu acho que vai começar a fazer. E é isso que eu quero. Tudo bom, obrigada.